Olá, Bianca, tudo bem? Aula de ciências de hoje. Nós vamos começar na página 147. Você se lembra que na última aula nós estudamos sobre os anfíbios, como pererecas, rãs e sapos, certo? Nós vimos que características dos anfíbios, eles têm a pele úmida, por isso que eles precisam de um local, né, com essas características que fornecem umidade para que a pele não fique ressecada, né? Nós vimos também que as pererecas, elas têm tipo ventosas nos dedinhos que permitem com que elas subam nas paredes, né? Escalem as paredes do banheiro, o vaso sanitário, né? Nós vimos aqui um anfíbio dentro da bromélia. Nós vimos que eles nascem a partir de ovos, depois eles passam para o ciclo de girino, onde eles têm cauda, depois vai nascendo duas perninhas, depois mais duas, depois eles vão perdendo a cauda, até se tornar adulto. Eles respiram por meio de brânquias, quando são girinos, e eles respiram pela pele, pelo pulmão, quando eles se tornam adulto. Então, vamos preencher a atividade a seguir com base no que nós já estudamos. Você já viu um sapo à noite caçando insetos que voam próximo das lâmpadas? Certos insetos noturnos são atraídos pela luz, como as mariposas, alguns mosquitos, e isso acaba sendo uma boa oportunidade para os anfíbios, no caso, para o sapo capturar o seu alimento. Então, para caçar, o sapo possui uma estratégia. Você sabe qual é? Ele fica embaixo dos pontos de iluminação, próximo de sua presa, e ele lança sua língua elástica e pegajosa, com bastante agilidade, em direção a ela. Então, nós vemos aqui uma libélula está se aproximando. Em segundos, o sapo lança sua longa língua para fora. Na língua existe uma substância pegajosa que faz a presa ficar grudada. E rapidamente o sapo recolhe a língua e devora a libélula. Aqui é a representação do sapo capturando um inseto. Então, vamos preencher a ficha com as características dos anfíbios. O ambiente em que eles vivem. Quando eles são girino, eles vivem no ambiente aquático. Quando eles se tornam adulto, eles vivem no ambiente terrestre. Cobertura do corpo. Como que é o corpo, a pele do girino, de um anfíbio? Ele possui uma pele fina e úmida. Como que ele se locomove? Os girinos usam a cauda para se locomover na água. Os anfíbios adultos locomovem-se utilizando seus membros para caminhar, para saltar e para nadar. Eles utilizam as patas, as perninhas, né? Órgãos respiratórios. Os girinos têm as brânquias. Quando eles se tornam adultos, eles respiram pela pele e pelos pulmões. Como que ocorre o desenvolvimento dos filhotes, o embrião? Ocorre dentro de ovos até o nascimento, porque quando eles nascem, eles saem dos ovos, certo? Virando a página, nós temos sugestões de sites, né, que explicam como os peixes respiram, porque alguns tubarões não podem parar de nadar. Explicam também sobre as características dos anfíbios e também a história Procurando Nemo, né? Nessa animação você pode se divertir com os peixes Marlin, Dory e Nemo e se encantar com a diversidade de vertebrados marinhos, mas os invertebrados também têm destaque nessa animação. Será que você identifica quem são eles? Muito bem,
Na página 149, nós temos algumas atividades. Vamos lá, então. A Bianca, como é acostumada a pescar, eu tenho certeza que ela vai saber responder essa questão. Um pescador segurou o peixe que havia pescado para tirar uma fotografia, mas o peixe escorregou de suas mãos e retornou à água. O que faz o corpo do peixe ficar liso e escorregadio? A pele do peixe, ela produz uma substância. Essa substância lubrifica as escamas, tornando o corpo do peixe liso e escorregadio. E isso auxilia o peixe se deslocar na água. Quantas vezes os pescadores já seguraram peixe em suas mãos e o peixe escorregou e voltou para a água? Eu acredito que várias vezes, né? Comigo já aconteceu. Então, isso acontece porque a pele do peixe produz uma substância que lubrifica as escamas, certo? Agora nós temos aqui a imagem de um peixe e aqui está dizendo que a maioria dos peixes possui placas ósseas, chamadas de opérculo, essa parte que está circulada. Esse opérculo protege as brânquias, que é o órgão responsável pela respiração dos peixes, certo? Por que as brânquias são importantes para os peixes? Porque são órgãos respiratórios. Através das brânquias, os peixes absorvem o gás oxigênio dissolvido na água. Então, as brânquias são fundamentais para a respiração dos peixes. No exercício 3, os peixes são muito diferentes entre si, certo? Existem inúmeras espécies de peixes, certo? Mas eles possuem algumas características que são comuns entre eles. Cite pelo menos duas. Em qual ambiente os peixes vivem? Não importa se é peixe de couro, não importa se é peixe que possui escamas, eles vivem num ambiente aquático, vivem na água. E outra característica, eles possuem o quê? Nadadeiras. E eles são animais vertebrados. Então, os peixes são animais vertebrados, vivem na água e possuem nadadeiras, certo? Agora, na página 150, nós temos dois ambientes aqui. Esse ambiente e esse outro. Qual ambiente é mais provável nós encontrarmos a maior variedade de anfíbios? Nesse ambiente seco ou nesse ambiente úmido? Com certeza na segunda imagem. Agora você vai explicar a sua resposta. Por que aqui é mais provável encontrar anfíbios? Porque eles são encontrados com facilidade em lugares úmidos, como nas florestas úmidas, nas proximidades de fontes de água doce. Onde tem fontes de água doce? Nos rios, nos brejos, nas lagoas, nos riachos. Por que eles facilmente são encontrados nesses lugares? Porque eles precisam do ambiente úmido para sobreviver. Questão 5. Um menino entrou no banheiro e gritou: "Tem um sapo no vaso sanitário." Sua irmã entrou no banheiro e disse: "Isso não é um sapo, é uma perereca." Quem está certo, o menino ou a menina? A menina. Por quê? O sapo consegue fazer isso aqui? Não. Por quê? Somente as pererecas possuem ventosas nas pontas dos dedos, que permite a fixação em superfícies. Já o sapo não tem ventosas, então ele anda apenas no chão. Então a menina é quem está certa. Na próxima página, você deve conhecer algum conto de fadas em que a princesa beija um sapo e ele se transforma em um príncipe, não é verdade? Na realidade, isso existe somente nos contos de fadas. Talvez essas histórias tenham surgido
por conta das mudanças pelas quais os sapos passam durante o seu desenvolvimento, né? Porque a partir do momento que ele nasce, até ele chegar na fase adulta, ele passa por várias fases, né? Como se chama a transformação do corpo pela qual o sapo e outros anfíbios passam em seu ciclo de vida? Vocês sabem? É metamorfose. É o nome de todas as etapas de transformação que o anfíbio passa, desde o momento que ele sai do ovo até ele chegar na fase adulta. Então, a transformação pela qual os anfíbios passam ao longo de sua vida chama-se metamorfose, com S, tá? Letra D. Quais são as transformações que ocorrem no corpo dos anfíbios anuros durante a vida? Como sapo, rã e perereca. Ao nascerem, os anfíbios possuem cauda e respiram através das brânquias. À medida que eles se desenvolvem, a cauda vai regredindo, vai diminuindo, e surgem primeiro as pernas traseiras, depois as pernas dianteiras. E eles passam a respirar pelos pulmões e também pela pele. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho sobre os répteis. Nós estudamos sobre os anfíbios, agora vamos estudar sobre os répteis. Os répteis são outro grupo de animais que apresentam características únicas, como algumas estruturas do corpo. Observe as etapas que um artista seguiu para desenhar um lagarto. Olhem só. Então, começou assim, depois assim, assim e finalmente assim. Então, no primeiro esboço, quais partes desenhadas representam o corpo do lagarto e caracterizam o grupo dos vertebrados? Nós vemos aqui o crânio e a coluna vertebral, certo? As serpentes também são répteis. Se você fosse desenhar uma serpente, você poderia seguir quais esboços do lagarto e por quê? Nós poderíamos seguir o esboço 1 e o esboço 2, porque as serpentes também têm crânio e tem coluna vertebral, mas ela não tem as patas, não é verdade? Quais outros animais que você conhece também são répteis? Quais poderiam ser desenhados seguindo as etapas dos esboços do lagarto? Nós poderíamos desenhar serpentes, jacarés, crocodilos, tartarugas, jabutis, cágados e lagartixas. Usando todos esses esboços aqui, desse esquema proposto, nós poderíamos chegar ao desenho de um jacaré, de um crocodilo ou de uma lagartixa. Agora, na página 153, nós vamos estudar as principais características dos répteis. O Brasil é um dos países com a maior diversidade de répteis do mundo. Vocês sabiam disso? Nós podemos encontrá-los principalmente em regiões mais quentes. Você sabe por quê? Os répteis são animais vertebrados, então eles possuem coluna vertebral e possuem a pele grossa, seca e impermeável. Então a pele é grossa, é seca e a água não passa através de sua pele, porque ela é impermeável. Impede, e isso ajuda a impedir a desidratação do corpo do réptil. A pele é constituída por escamas e placas ósseas. Diferentemente dos anfíbios, que respiram também pela pele, os répteis respiram apenas pelos pulmões. Assim, esses animais não dependem tanto da água e da umidade do ambiente para sobreviver, como acontece com os anfíbios. Aqui é a foto de uma jararaca. Ela mede cerca de 120 centímetros de comprimento.
Aqui um lagarto teiu, ele mede cerca de 120 a 150 centímetros de comprimento. Aqui outro réptil, jacaré do papo amarelo. Ele mede cerca de 200 a 350 centímetros de comprimento. Os répteis não conseguem manter a temperatura do seu corpo constante. Se o ambiente estiver frio, seu corpo vai esfriar. E se estiver quente, seu corpo vai esquentar. Por isso, eles estão menos presentes em localidades com temperaturas muito baixas e algumas espécies ocupam parte do dia tomando sol, como esse lagarto, é o lagarto cinzento recebendo o calor do sol para se aquecer. Então, nós vimos aqui algumas diferenças comparadas com os anfíbios. Os anfíbios têm a pele fina e úmida. Os répteis têm a pele seca e grossa e também impermeável, certo? Eles também possuem escamas e placas ósseas, né? Muito bem. Virando a página, a alimentação dos répteis varia conforme a sua espécie. Há espécies que são herbívoras, carnívoras e onívoras. O jabuti-piranga é um animal onívoro e se alimenta principalmente de vegetais e de pequenos invertebrados. Então, o animal onívoro, ele se alimenta de vegetais e de carne, como o jabuti-piranga. Ele mede cerca de 30 a 50 centímetros de comprimento. Já o camaleão, ele utiliza sua língua comprida e ágil para capturar insetos. Assim como o sapo, sua língua produz uma substância que prende a presa. Ele pode atingir cerca de 60 centímetros de comprimento. Como que os répteis se locomovem? Como você já deve ter percebido nas imagens desse modo, existem répteis com 4 pernas, como os jacarés, outro com pernas em formato de nadadeiras, como as tartarugas marinhas, e outros sem nenhum membro, como as cobras. Assim, o modo de se locomover é muito diferente entre os répteis. Os que vivem em ambientes terrestres e têm pernas podem se locomover caminhando. Alguns são bem ágeis, como os lagartos. Há répteis que se locomovem tanto no ambiente terrestre como no ambiente aquático, como jacarés e crocodilos. Quando estão na água, nadam fazendo movimentos ondulatórios com a cauda, além de moverem suas pernas. Já no caso das tartarugas marinhas, elas utilizam seus membros semelhante a remos, olhem só, para nadar. Quando elas estão em ambiente terrestre, esses membros auxiliam as tartarugas a caminhar rastejando sobre o solo. Então, essa aqui é a tartaruga de pente. Ela nada preferencialmente em recifes de corais. Na época da reprodução, na época que ela vai ter filhotes, ela desova na areia das praias do Nordeste do Brasil. Ela mede cerca de 110 centímetros de comprimento, certo? Na próxima página, nós temos também no grupo dos répteis as tartarugas. Também os cágados, que vivem no solo e na água doce, os jabutis, que são exclusivamente terrestres, as tartarugas marinhas que vivem no mar e saem para a terra a fim de procriar, porque elas utilizam a areia para colocar os seus ovos, né? Nessa imagem, o cágado tem casco leve e achatado, pernas curtas e ágeis, que permitem o caminhar e o nado. Ele mede de 15 a 30 centímetros de comprimento. Já o jabuti, ele tem pernas cilíndricas, caminha lentamente e pode retrair a cabeça para dentro do casco, caso ele se sinta ameaçado. Ele pode atingir cerca de 70 centímetros de comprimento. Aqui nessa imagem, nós temos filhotes de tartarugas marinhas caminhando em direção ao oceano após o nascimento. Elas medem cerca de 4 a 5 centímetros de comprimento. São pequenas, né? Porque são filhotes. Esse é o dragão de Komodo. É o nome dado a grandes lagartos que vivem nas ilhas da Indonésia.
Eles têm membros fortes, olha as patas dele. Ele parece bem robusto, né? Eles podem correr até 20 km por hora e são ótimos nadadores. Eles medem cerca de 3 metros de comprimento, então eles são grandes, né? Bem compridos. Os répteis que não possuem pernas, como as serpentes, apenas conseguem rastejar, mas elas podem ser ágeis. Algumas serpentes também conseguem se mover em lagos e rios. Os animais podem não apresentar membros de locomoção, como as minhocas e os peixes, enquanto outros podem ser bípedes, ter 2 patas, ou quadrúpedes. Os bípedes caminham sustentados por 2 membros, como o ser humano e o canguru. Já os quadrúpedes usam 4 membros para se deslocar, como os sapos, os jacarés e cavalos.